Antes de começar, preciso te contar uma coisa. Tudo que você vai ver aqui realmente aconteceu. Não é roteiro inventado por algum escritor apaixonado por fazer o público chorar no cinema. É uma história real. E isso muda tudo, porque quando a vida escreve o roteiro, ela não tem dó de ninguém. A cena de abertura já entrega o tom do filme inteiro. É uma noite de inverno em Chicago. A neve cobre as ruas, as luzes da cidade piscam através do para-brisa. E dentro de um carro pequeno estão Paige e Léo, duas pessoas completamente apaixonadas, que acabaram de sair do cinema juntos. Nada de extraordinário. Uma noite comum de casal. É exatamente aí que a vida gosta de te pegar desprevenido. Em um cruzamento, Paige desabotou o cinto de segurança. Sim, ela tira o cinto, e não é descuido. É um gesto deliberado, quase poético. Ela quer se aproximar de Léo, quer beijá-lo ali, naquele momento ridiculamente romântico, no meio do inverno de Chicago. E nessa fração de segundo, um caminhão de sal derrapa no gelo e arrebenta a traseira do carro deles com força total. O impacto é brutal. Paige é arremessada para fora pelo para-brisa, e quando a câmera desacelera e o som some, você entende que o filme que você pensava que estava assistindo acabou de virar outro, completamente diferente. Léo acorda no hospital com ferimentos leves. Paige não acorda. Ela entra em coma induzido. E enquanto as horas passam e os médicos falam em linguagem técnica que o coração não quer processar, o filme vai nos contando quem eram essas pessoas antes disso tudo. E essa parte é linda demais para não te fazer sorrir antes de te partir ao meio. A história deles começa com uma zona de estacionamento. Isso mesmo. Léo vê Paige na rua, nota que os dois têm o mesmo adesivo de zona de estacionamento no carro e usa isso como desculpa para puxar conversa. Já que a gente divide a mesma zona, a gente devia tomar um drink por solidariedade, né? É a cantada mais sem vergonha e mais encantadora ao mesmo tempo. 2 semanas depois, Paige já estava dizendo que o amava. Eles não tinham nada em comum com o mundo de onde Paige vinha. Família rica, noivado com um advogado charmoso chamado Jeremy, carreira de direito praticamente garantida. Mas Paige larga tudo isso. Troca a faculdade de direito por uma carreira como escultora e artista plástica. Troca o apartamento dos pais por uma vida simples com Léo, que toca numa banda e gerencia um estúdio de gravação independente em Chicago. E, num gesto que o filme vai revelar como absolutamente típico deles dois, eles se casam dentro do Instituto de Arte de Chicago sem permissão. Oficiam a cerimônia, trocam os votos escritos à mão num simples menu de restaurante e saem correndo quando a segurança aparece. O amor deles tinha essa cara, improvisado, livre, completamente deles. E então, Paige acorda. Ela abre os olhos, vê Léo na beira da cama e não sabe quem ele é. Seus últimos 5 anos simplesmente desapareceram. Na cabeça dela, ela ainda é estudante de direito noiva do Jeremy, vivendo com os pais em sua mansão. Léo não existe na memória dela. O estúdio não existe, o casamento não existe. Os votos que ela mesma escreveu num menu de restaurante não existem. É o tipo de coisa que, dita assim, parece cena de novela, mas aconteceu, com pessoas reais. E a crueldade silenciosa dessa situação vai se revelando aos poucos, porque Paige não é má, ela simplesmente está perdida dentro de uma vida que não reconhece. Os pais dela, Bill e Rita Thornton, aparecem no hospital e esse é o primeiro encontro deles com Léo. Os sogros conhecem o genro pela primeira vez no hospital, depois do casamento, depois do acidente. Isso porque Paige havia cortado contato com a família antes de conhecer Léo. Por razões que o filme vai revelar mais para frente, e Léo nunca havia pressionado ela para explicar. Tinha aceitado isso como parte de quem ela era. E agora os pais chegam, olham para esse cara que ninguém conhece, que diz ser marido da filha, e a cena fica imediatamente tensa de um jeito que não precisa de nenhum diálogo dramático para funcionar. Paige vai morar com Léo de volta ao apartamento deles, não porque quer, mas porque sente que é o que faz sentido tentar. E é aqui que o filme começa a ser honesto de um jeito que dói. Ela acorda de manhã num apartamento estranho, ao lado de um homem estranho, com uma vida de artista que ela não se lembra de ter escolhido.
sai para um café que Léo diz que ela amava, se perde no caminho de volta e liga para a mãe porque não sabe o número do celular do marido de cor. Léo observa tudo isso com aquele tipo de amor que não sabe se ainda tem direito de existir. Tenta ser paciente, tenta não forçar, mas você vê nos olhos do Channing Tatum e sim, ele entrega uma performance genuinamente tocante aqui que cada pequeno gesto de distância dela é uma punhalada que ele está aprendendo a engolir sem fazer barulho. Os pais de Paige começam a aparecer cada vez mais, organizam jantares, puxam ela de volta para casa, e o ex-noivo Jeremy reaparece ainda claramente querendo reconquistar o que perdeu. E o pior, Paige não sabe por que terminou com ele, não tem memória desse motivo. Então, quando Jeremy sorri do jeito certo, ela sente aquele fiapo de familiaridade que é perigoso exatamente porque parece seguro. Numa noite num bar, Paige beija Jeremy. Léo descobre. E a coisa começa a desmoronar de um jeito que nenhum bom-querer consegue segurar sozinho. Léo tenta tudo. Leva Paige ao estúdio dela, aquele espaço cheio de esculturas e argila que ela mesma criou, peça por peça, esperando que ver o próprio trabalho acenda alguma faísca. Mas Paige estranha o lugar. Sente que aquela mulher não é ela. O pai de Paige, Bill, faz uma proposta que resume toda a arrogância do personagem. Vai até Léo e diz que se ele assinar os papéis de divórcio, vai quitar todas as dívidas do estúdio. Coloca um preço na cabeça do casamento da filha como se fosse uma negociação de negócios. Léo recusa menos a princípio, mas aí vem a cena que o filme usa para virar o parafuso mais um grau. Jeremy, num bar, diz a Léo de forma indireta e provocadora que pretende dormir com Paige. Léo perde o controle, nos ajudado por algumas doses de uísque que o próprio Bill tinha servido antes, e parte para cima de Jeremy. A briga é a válvula que rompe tudo. Paige fica com raiva. A confiança que estava sendo construída desmorona. Com o casamento da irmã dela, Gwen, se aproximando, Paige decide que vai ficar na casa dos pais até depois da festa. E quando ela vai embora de vez do apartamento deles dois, Léo fica sozinho naquele espaço que foi construído por um casal e agora parece grande demais para uma pessoa. Léo chega num ponto de ruptura, não de raiva, de aceitação dolorosa. Ele começa a entender que talvez a memória de Paige nunca volte, que talvez a mulher que ele amava não seja mais a mesma que está ali, e num gesto que parece derrota, mas é, na verdade, o maior ato de amor do filme inteiro, ele assina os papéis do divórcio, ele fecha a porta do estúdio, olha para o espaço que construiu e continua em frente, porque o que mais fazer? Mas enquanto Léo aprende a seguir, Paige está começando a desaprender, porque ela, sem memória alguma do porquê, resolveu voltar à faculdade de Direito para agradar ao pai. Ela pega um lápis e começa a desenhar, esboçar, rabiscar nas margens do caderno. É involuntário, é instintivo, é a Paige artista que existe no músculo, mesmo sem existir na memória. E então vem a revelação que o filme estava aguardando para a hora certa. Paige confronta a mãe sobre o motivo do afastamento da família. Rita, finalmente, conta. O pai de Paige, Bill, teve um caso com uma das amigas dela. É por isso que Paige havia cortado o contato. É por isso que ela havia fugido daquela vida. Não da família como conceito, mas daquela traição específica que ninguém havia assumido. A família havia preferido esconder o segredo a perder a filha. E quando a filha voltou sem memória, usaram o acidente para tentar apagar os anos que ela havia vivido fora. Paige enfrenta o pai, e o pai não tem argumento, só silêncio. Mas é a mãe quem dá a Paige a chave que ela precisava. Rita diz uma coisa simples e devastadora, que ela escolheu ficar com Bill não porque esqueceu o que ele fez, mas porque escolheu ficar por tudo que ele fez de certo durante anos de casamento. Que ela escolheu perdoar uma transgressão para não perder uma vida inteira. Paige ouve isso e alguma coisa dentro dela começa a se reorganizar. Ela vai até Léo, não para dizer que se lembrou, porque ela não se lembrou. E o filme tem a coragem de manter isso. Paige nunca recupera a memória. O que ela diz para Léo é que ele quis conquistar o amor dela sem destruir a relação dela com a família.
mesmo sabendo do motivo do afastamento, que ele tinha o poder de usar aquele segredo como arma e não usou. E isso é o que faz ela querer tentar de novo. O final não é um arco perfeito de redenção com memória restaurada e beijo sob a neve. É mais quieto e mais verdadeiro do que isso. Paige larga a faculdade de direito de vez, volta a esculpir, volta a ser artista, diz ao pai que sempre será filha dele, independente do caminho que escolher. Dispensa Jeremy, que havia terminado o relacionamento com a namorada esperando reconquistar Paige, dizendo que precisa saber como é a vida sem ele. E então, ela está em frente à cafeteria onde Léo a levou no começo. Aquele lugar que deveria ser familiar e que ela não reconheceu. Ela está lá. E o encontro não tem nada de grandiosa declaração de amor. Ele se apresenta de novo, como se fosse a primeira vez. Porque é, de certa forma. O filme termina com a voz de Léo em off, falando sobre sua teoria dos momentos de impacto, que um único momento pode mandar partículas se chocando, aproximando umas das outras enquanto joga outras para longe, criando ondas que ninguém consegue prever. O acidente foi o momento de impacto deles, e as ondas daquele momento ainda estavam chegando menos mais suaves. Mas ainda chegando, na última cena do filme, aparecem as fotos reais de Kim e Cricket Carpenter, menos as pessoas de verdade por trás da história. E aí você lembra que aquilo não foi ficção, que tem um casal que viveu exatamente isso. Que o amor pode ser testado de formas que nenhum roteiro de Hollywood seria capaz de inventar. E às vezes, a vida real é mais estranha, mais cruel e, de alguma forma, mais linda do que qualquer coisa que alguém poderia escrever. Isso é para sempre.